verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, e permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto em si mesmo? Como não pode um ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vocês, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Senhor, em nome de Jesus, glorificamos teu nome pela tua palavra, e pedimos ao Senhor direção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco, falar o nosso coração, e que a tua palavra traga sobre nós libertação, saúde espiritual e salvação, em nome de Jesus, amém. Irmãos, presta bem atenção. O livro de João em si, toda a Bíblia, mas o Evangelho, segundo escreveu João, conta ali a história de Jesus com seus discípulos. É um livro que parece que ele aprofunda no relacionamento de Cristo com os seus discípulos. E não por acaso é no livro de João que está escrito aquele texto de João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João também relata o relacionamento, a amizade de Jesus com Lázaro, que chama Lázaro de amigo de Jesus. É ali também que relata da mulher samaritana, que Jesus disse: olha, se você soubesse quem é que fala com você que me pediria água. É João também que fala da Maria que quebra o perfume aos pés de Jesus. Irmãos, é um livro que nos leva a refletir sobre o relacionamento de Jesus com a igreja, com seus discípulos, e é um relacionamento profundo. Não é um relacionamento superficial, não é um relacionamento mais ou menos, não é um relacionamento onde qualquer
é da sua maneira, você não pode estar distante, você não pode estar afastado, você precisa se relacionar de maneira profunda comigo. E aí ele começa o texto que nós lemos dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus logo se posiciona nesse exemplo que ele está dando. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Sou eu quem sou. Eu sou o tronco. Meu pai é o agricultor. Meu pai é quem limpa, é quem corta. Meu pai é aquele que vai cuidar dessa videira para que ela possa cada dia mais dar fruto. E aí ele começa a dizer: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto. O trabalho de Deus é sempre promover crescimento. O trabalho de Deus sempre vai promover crescimento na nossa vida. Você não pode ser a mesma pessoa de hoje que você era há 10 anos atrás. Você não pode ser a mesma pessoa hoje, o mesmo tipo de relacionamento, a mesma fraqueza espiritual, o mesmo afastamento. Você não pode ser uma pessoa que se diz cristã, mas não se relaciona, porque Deus ele promove crescimento, Deus ele promove amadurecimento na nossa vida. E aqui está dizendo: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ele corta porque muitos ramos, ao invés de fazer bem a videira, faz mal. Ele está ali para ocupar espaço, ele está ali apenas sendo algo para ser visível, mas ele não dá fruto, então ele sufoca o ramo que está do lado para que possa dar fruto. Então é necessário cortar. Quem planta aí sabe que algumas árvores frutíferas, se você não cortar, ela não pode dar o fruto que ela pode dar. Ela não produz com a mesma capacidade que ela poderia. Então é necessário que você venha e pode aquela árvore, ainda que talvez seja doído cortar alguns ramos. Muitos de nós não crescem na nossa vida porque nós não aprendemos com Deus a cortar aquilo que nos sufoca. Nós não aprendemos com Deus a tirar de nós aquilo que acaba com a nossa vida, com a nossa fé. Irmãos, nós precisamos ser pessoas decididas. Nós precisamos ser pessoas que tenham aliança com Deus e também tenham a responsabilidade com o nosso crescimento. Nós precisamos ser pessoas capazes de cortar do nosso rol de relacionamento aquilo que nos faz mal. Se o próprio Deus corta, quando dirá nós? Se o próprio Deus, Jesus é uma videira perfeita, em Jesus não há falha, a falha está no ramo. Muitas vezes vocês têm pessoas na sua vida só porque você se sente culpado pela situação dela. Imagina se Jesus pensa assim. E nós como igreja precisamos aprender, ou tomamos decisões concernentes ao reino de Deus e tiramos tudo aquilo que nos atrapalha, ou vamos viver a mesmice, ou vamos viver todo ano que é para dar fruto, nos sufocamos. Onde a gente tinha a igreja, tinha um pé de manga lá, só dava manga podre, só tinha manga podre, não saía uma que prestasse. Aí meu cunhado foi lá, podou ela todinha. O outro ano que ela deu fruta, ela era uma manga mesma. Já não foi a mesma manga podre. Tem hora que precisamos cortar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha. É isso que Paulo fala. Nós precisamos, Paulo diz que o obreiro, ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Aquilo que é corrente contra nós, que é peso contra nós, que é dificuldade, que é amarração na nossa vida, nós precisamos cortar. Nós precisamos tirar da nossa vida, tirar do nosso caminho. Aquilo que nos atrapalha em nosso relacionamento com Deus, precisamos tirar.
E agora aquilo que dá fruto, invista nele. Nós queremos investir em tudo, mas não investimos no nosso relacionamento com Deus e nem no relacionamento com a igreja. Que é algo que pode dar fruto para nós, que vai dar fruto na nossa vida. Nós não investimos. Nós investimos tempo em várias outras coisas, mas não investimos tempo no nosso relacionamento com Deus, que é algo que dá fruto. Versículo 3, o Senhor Jesus continua dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora deixa eu fazer uma pergunta antes. Você está se expondo à palavra? Você já está limpo pela palavra que você tem falado. Amém, glória a Deus. Mas será que você, que eu, será que nós temos nos exposto à palavra? Será que nós temos buscado da parte de Deus para ouvirmos a palavra dele que nos limpa, que nos purifica? Ou será que muitos de nós fogem da palavra? Se começarmos a pensar que precisamos ouvir a palavra, nós vamos querer ouvir a palavra, nós vamos atrás de ouvir a palavra, não vamos faltar de culto, vamos estar lá ao lado, ouvindo a palavra, porque ela vai nos limpar. Não existe ninguém que se expõe à palavra que vive uma vida de regresso espiritual. Ela está sempre em progresso espiritual, está sempre crescendo, está sempre absorvendo, está sempre amadurecendo. E quando vem a luta, ela sabe a palavra que Deus tem falado com ela, ela sabe o que Deus tem anunciado a ela. 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem pode poder dar fruto se não permanecer sem mim. É simples. O ramo, se ele for cortado da videira, logo na frente vai falar que vão jogar fora, vai secar e vai ser jogado no fogo. Porque o ramo de si mesmo ele não pode produzir fruto. É por isso que temos que estar ligados à videira, nos alimentando dia a dia da videira, absorvendo dia a dia quem a videira é. Você quer progredir na vida espiritual, irmão? Se relaciona com Jesus dia a dia, absorva quem Ele é na sua vida, chegue ao ponto de falar como Ele falou, chegue ao ponto de andar como Ele andou, com quem Ele andaria, fazer o que Ele faria, chegue ao ponto de, como diz Paulo, imitar a Cristo. Mas Paulo imitou a Cristo de tal maneira que ele disse o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que absurdo o que Paulo falou. Sejam meus imitadores. Está difícil imitar Jesus? Me imite, porque eu imito a Ele. Olha que absurdo, que prepotência, que pode prepotência nada, irmão. Ele sabia com quem ele se relacionava. A gente que está na frente da igreja, infelizmente a gente carrega esse fardo. Não é um fardo, mas a gente carrega o fardo das pessoas olharem para nós e nos imitarem. Agora nem todo mundo está caçando imitar a gente, não. Nós vivemos hoje uma época que é tão difícil de apostasia espiritual, onde as pessoas não querem imitar seus mestres, seus líderes. Eles querem a bênção que o líder carrega, mas não querem imitar seu líder. Ele quer que o líder transfira para ele a unção, digamos assim, mas ele não quer percorrer o caminho que o líder percorreu. As pessoas muitas vezes querem a bênção que Jesus pode dar, e pode dar mesmo, mas não querem imitar Cristo, não querem um relacionamento profundo com Ele. E Ele diz aqui: ó, permaneçam em mim, porque nós seremos desafiados a nos afastar todos os dias. Quem está entendendo aí, diga amém. Nós seremos desafiados a nos desviar todos os dias. Mas Ele está dizendo: permaneça em mim, e eu permaneço em vocês. Ele está dizendo: como não pode o ramo
não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha essa expressão: sem mim nada podeis fazer. Então, como é que eu vou ser crente sem mim? Como é que eu vou ser um cristão sem relacionamento com Ele no dia a dia? Como é que eu vou ser um cristão se eu não tenho de fato uma aliança com Cristo? Como é que eu vou ser um cristão se tudo o que eu quero é receber e nunca dá nada de mim ao Senhor? Como é que eu vou ser um cristão se eu não quero permanecer na videira? Como é que eu quero ser um cristão se eu não estou ligado à videira? Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Você pode ser um religioso. Você pode ser uma pessoa que vai na igreja todo dia, religioso, você cumpre os ritos religiosos e nunca ser um cristão. Porque para ser cristão precisa estar na videira. Verso 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Já viu aquela pessoa que está na igreja, está lutando, está caminhando, e está buscando se relacionar, está cada dia mais fortalecendo, mas daí agora ela resolve que ela vai se afastar. E aí ela se afasta, passa um mês, você encontra com essa pessoa, o brilho dela sumiu, e ela não percebeu. Não há nela mais vontade de buscar o Senhor. Não há... tem gente que se desvia nos primeiros dias. Você pergunta que está orando, ela fala: ora, está jejuando, estou jejuando. Não permanece. Se não estiver ligado na videira, não é sobre o que eu faço, é sobre quem é que está me ajudando a fazer. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Isso é um alerta para nós como igreja. Não se engana não. Não se engana não. Quando você não se relaciona com Cristo, você não permanece na igreja. Você pode permanecer um tempo, 2 tempos, mas no final você não vai permanecer. A Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Não é nenhum problema entrar uma pessoa aqui com a vida toda perdida. E Jesus pode transformar a vida dela, Jesus pode resgatá-la, vai fazer isso muitas vezes no nosso meio. Mas a pessoa que está aqui não se relaciona, ela não permanece. E mais cedo ou mais tarde ela não consegue ficar. A igreja se torna peso para ela, e no culto se torna pesado. E no culto é muito difícil. Você já reparou, irmão? Tem muita vez para ir no culto, é uma dificuldade que nós enfrentamos. Você já reparou que tem dia para ir no culto? Eu não estou falando do cansaço normal do dia a dia. Eu estou falando daquele cansaço que bate sobrenatural na hora do culto. Perna dói, cabeça dói, tudo dói. Repara só para você ver. O nosso culto domingo é 6 horas. 6h30, você ficou em casa. Acabou. Você lava o prato, você lava o banheiro, você faz tudo. É porque é muito espiritual. É difícil mesmo. Um dia eu estava conversando com uma irmã, muito tempo atrás, que ela virou e falou para mim assim: olha, eu não consegui ir no culto. Eu falei: mas por quê? Isso num culto de terça ou quinta-feira, não me lembro. Mas por quê, irmão? Irmão, quando eu cheguei em casa, eu vim pronta, decidida que eu ia para o culto. Eu cheguei, sentei, parece que cada perna minha tinha 100 quilos, 13 reais. Eu não
consegui levantar do sofá. Ali mesmo eu dormi. Deu 8h30, nós fomos para 8 horas, deu 8h30 eu acordei, como se nada tivesse acontecido. É luta espiritual, irmão. E quando Jesus está dizendo permaneçam em mim, está meio que jogando a responsabilidade para nós. Eu sou a videira, vocês são os outros. Outra pessoa vai dizer, vocês são as varas. Então, permaneça em mim. Ele não está jogando a responsabilidade para nós. Permaneça em mim, dê frutos. Muitas vezes, e é aqui que eu quero fazer esse alerta na igreja, muitas vezes, Deus não vai mover uma vaga para a gente ir para a igreja. Deus vai esperar a nossa decisão. Não se engane com isso não, porque de vez em quando Deus vai deixar você decidir. Deus vai deixar você decidir. Não transfira para Deus. É nossa responsabilidade. É difícil o que eu estou te falando, que parece incoerente, mas é verdade. De vez em quando você vai ter que levantar e falar, estou indo, porque se você ficar em casa, você fica mesmo. E fica um dia, e fica dois, e fica três. Quando você assustar, tem 3 meses você ficou na igreja. O tempo está passando assim, ó. Se alimenta da palavra. Se alimente das coisas de Deus. Se alimente de fato das coisas de Deus. Dos nutrientes que o Senhor Jesus proporciona. Nós podemos virar esse bairro de cabeça para baixo, mas Deus vai usar pessoas para isso. Ele vai usar a mim e a você. Mas se nós não quisermos, irmãos, Ele corta e lança fora e põe outros. Permaneçam em mim, e as minhas palavras, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quem aqui quer resposta de Deus? Diga amém. Permaneça nele. Permaneça a palavra dele dentro de você, e aí você pede o que você quiser. Sabe o que? Uma pessoa que se relaciona com Cristo, uma pessoa que tem a palavra de Deus dentro do coração, antes de pedir qualquer coisa, ela pergunta: é a vontade do Senhor? Quem não tem, sai pedindo tudo, pede marido dos outros, pede esposa dos outros, pede tudo. E acha que Deus tem que fazer, porque ela não passou por esses 2 princípios: palavra, relacionamento com Cristo. Palavra e relacionamento com Cristo. Porque uma pessoa cheia da palavra de Deus, ela submete todas as suas orações à vontade de Deus. Ela não tem, Deus só tem que fazer, porque eu sou crente. Não, Deus vai virar para lá, eu não vou fazer, não é minha vontade, porque não está sujeito a mim. Agora, uma pessoa que permanece em Cristo, tem um relacionamento diário com Ele e não quer perder esse relacionamento por nada. Uma pessoa onde a palavra de Deus está habitando dentro do coração dela. E aí nós vamos lá em Salmo que diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando o segundo a tua palavra. Quer dizer, ele vai pegar o caminho dele e vai sujeitar a palavra de Deus. É isso que o Senhor quer para a minha vida? Não, não é, então sai fora. Senhor, é dessa maneira que o Senhor quer que eu viva? Não, não é. Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Não, não quero. Senhor, o Senhor quer que eu vá para esse emprego? Não, não quero. Senhor, o Senhor quer que eu tenha esse relacionamento? Não, não quero. Então, se o Senhor não quer, eu mudo de caminho. Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Eu quero. Então é isso que eu vou fazer. Uma pessoa que se relaciona com Cristo e tem a palavra de Deus dentro dela, habitando nela, enchendo o coração dela, tudo que ela faz está sujeito à vontade de Deus. Então a Bíblia diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ah, se nós aprendemos isso, irmão, a gente pararia de sofrer por migalhas. Eu já vi história de gente, já ouvi história de gente que ia na igreja, mas também acendia uma vela para as almas. E a gente sabe que culturalmente no Brasil
é uma religião totalmente oposta à outra. Mas por que fazem isso? Porque querem não. E se Deus não dá, ela busca outros caminhos. Elas querem não. E se Deus não dá, ela faz qualquer negócio. Se brincar, vende a alma para ter o que elas querem. Já contei aqui algumas vezes uma pessoa que chegou pedindo oração. Eu sou daqueles, eu oro uma vez, eu oro duas, na terceira eu estou perguntando de que se trata realmente. A pessoa chegou, ora pelo meu marido, outro dia ora pelo meu marido, terceiro dia ora pelo meu marido. Aí, conta aqui a sua história do seu marido, como é que é essa situação? Não, sabe o que ele é? Na verdade não é marido meu não. Eu comecei um relacionamento com ele era casado, e aí ele saiu de casa e tal, e veio morar comigo. E agora, aquela maldita daquela mulher dele, que diz que é crente, está fazendo lá uns negócios lá na igreja lá, e agora esse irmão que quer voltar para a mulher dele. Eu não aceito isso, eu falei, e eu não aceito orar pela senhora. Olha a loucura, irmão. Olha a loucura onde as pessoas colocam a gente. Quer dizer, se Deus não faz do jeito que ela quer, ela busca outros artifícios e faz o que tiver que fazer. Para ela não tem diferença nenhuma ou fazer uma oração para acender uma vela. Não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque o coração não está cheio da palavra, não estão permanecendo na videira. E por isso elas têm dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Querendo ou não, você vai no velório onde morreu um crente, a família crente, e vai no velório onde as pessoas são orgulhosas. Olha o desespero que é no velório de crente. Você vai a música que canta no velório de crente: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Olha só a diferença. A Bíblia diz: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A Bíblia é clara sobre isso, sobre esses assuntos, e nós insistimos em viver da maneira que o mundo vive. Quando eu era do mundo, marcava futebol, treino de futebol, 5 horas da manhã, eu estava lá, marcava isso, eu estava lá, e levantava assim. Irmão, então por que para Deus é tão difícil a gente fazer alguma coisa? Eu não sei, as irmãs aqui, quando eu era mais jovem, mas lá no interior onde eu morava, as pessoas gostavam de uma farra, e quando eu era mais jovem, virava noite na farra e não chovia nada. Vai fazer isso com os crentes hoje, vão pagar uma vigília de virar a noite. Ninguém mais aguenta orar. Ninguém mais aguenta uma hora de oração, 2 horas de oração, e nós queremos permanecer em Cristo. Nós precisamos dele. Nós dependemos dele. Quem está entendendo, diga amém. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Deus quer que você dê muito fruto. Deus quer que essa igreja dê muito fruto. Deus quer que essa igreja esteja cheia. Deus quer que essa igreja lote de pessoas carentes dele. Deus quer que almas sejam resgatadas aqui. Deus quer que você cresça. Deus quer que você desenvolva. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você prospere. Deus quer tudo isso para você. Deus quer isso. Você pode dar glória a Deus, mas Deus quer mais que você se torne um discípulo. Deus quer mais que você se torne um discípulo dele, que você ouça a voz dele, que você ouça o direcionamento dele para você.
que você tenha dentro de você a palavra dele, que você permaneça nele. Jesus vai dizer assim, versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Note como esse capítulo é cheio da palavra permaneça. Note como o tempo inteiro diz permaneça, 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 porque é um desafio permanecer. Começar é difícil, mas permanecer é mais difícil ainda. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Jesus está dizendo para nós fazermos exatamente o que Ele faz. Jesus quer que façamos exatamente da maneira que Ele faz. Eu e você como igreja não somos chamados para imitar o mundo, nem as coisas do mundo, nem amar o mundo, nem as coisas do mundo. Nós fomos chamados para sermos uma cópia de Cristo nessa terra. Fazer tudo que Ele vos disser. Façam da maneira que Ele quiser. Imitem a Ele. A Bíblia diz isso o tempo inteiro. Imite a Cristo. Imitem Deus, porque se você viver assim, irmão, você não viverá debaixo de culpa. 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo seja completo. Gozo é alegria. Aqui nessa versão, a nova versão internacional vai dizer: tenho dito essas coisas, essas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Onde você acha que você vai encontrar alegria? Onde você acha que verdadeiramente a sua alegria será completa? Onde você tem buscado a sua alegria? O mundo busca alegria nos vícios, na prostituição, no adultério, e nunca encontra. Os jovens buscam alegria nas drogas, no álcool, nunca encontram. Nas farras, nunca encontraram. A alegria, o sentimento de alegria que eles encontram é algo passageiro. Acabou a festa, acabou a alegria, acabou o vinho, acabou a alegria. Mas a nossa alegria verdadeira está em Cristo. Está no Senhor Jesus. Ele vai dizer que a nossa alegria nele é completa. E a vossa alegria seja completa. A alegria que encontramos nele nunca foi a ausência de luta. Mas nele encontramos alegria mesmo em meio à luta. Ele vai dizer: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Que promoção maravilhosa é essa na vida do homem? O homem era inimigo de Deus, afastado de Deus. Agora a Bíblia diz que Jesus está nos fazendo novamente amigos de Deus. E aqui ele está dizendo isso, olha só. Ninguém tem maior amor do que esse que dá a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos. Jesus está dizendo assim: eu vou permitir que vocês entrem na minha intimidade. Eu vou permitir que vocês se relacionem comigo. Eu vou permitir que vocês entrem no nível de relacionamento profundo comigo, de amizade. Ele continua dizendo: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. O que ele está dizendo é o seguinte: a intimidade que eu tenho com o Pai, eu vou permitir que vocês tenham conhecimento dela. Aquilo que eu ouvi do meu Pai,
se for na sua casa e ver que lá você está se relacionando com, muitas vezes tem lá um exemplo. Muitas vezes você tem uma vizinha, aquela vizinha de cozinha, como a gente dizia no interior, aquele povo que está lá dentro da sua cozinha, mas muitas vezes está fazendo mal para você. Se chega um amigo, uma amiga sua de verdade lá, vai te chamar e vai falar assim: ó, não confie em fulano. Jesus fala. Jesus manda a gente sair fora de relacionamentos. Jesus manda a gente não negociar com quem ele não negociaria. Jesus manda a gente não falar com certas pessoas. Jesus manda. E eu e você precisamos ter ouvidos atentos a isso. E temos que ter uma amizade profunda com Cristo, para que não sejamos enganados. E o último versículo aí: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Esse versículo é algo que fala muito forte no meu coração. Não fosse vós que escolhestes a mim primeiro. Para entendermos, foi uma escolha unilateral de Deus. Partiu de Deus a escolha, partiu de Cristo a escolha. Ele nos escolheu. E aí vai dizer que Ele nos designou. Em outra versão vai dizer que Ele nos nomeou. Ele depositou sobre nós a autoridade e o nome dele. Para quê? Para que possamos ir e dar fruto. E aonde? Viver a vida louca? Não. E cumprir o propósito de Deus. Algo que precisamos entender é que essa igreja está aqui com um propósito. E sinto muito te falar, irmãos. Vai ter gente que vai chegar na igreja, vai gostar da igreja e não vai ficar na igreja. Sabe por quê? Porque não está alinhado ao propósito. E vai ter gente que vai chegar, vai ficar e vai parecer que nasceu junto com a igreja, porque está alinhado ao propósito. Ele nos nomeou para que possamos ir, cumprir o propósito, dar fruto. Deus tem propósito nessa igreja. Agora eu e você precisamos nos despertar para isso, porque fomos chamados para cumprir um propósito. Ele quer que o nosso fruto permaneça. Ele não quer que o nosso fruto passe desapercebido, nem seque quando nós morrermos. Ele quer que o nosso fruto permaneça. Aí ele vai dizer o seguinte: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Você quer resposta de oração? Cumpra o propósito de Deus. Você quer resposta de oração? Ouça Deus. Faça a vontade de Deus. Você quer resposta das suas orações? Se submeta à palavra e à vontade de Deus. Você quer resposta de oração? Permaneça em Cristo e as palavras dele permaneçam em você. Ame a palavra, busque a palavra, aprenda a palavra. Você quer resposta de oração? Compreenda que foi Ele que te escolheu. Você quer resposta de oração? Dê fruto. Você quer resposta de oração? Vá, cumpra o propósito. Propósito é muito mais do que fazer parte de uma comunidade. Eu estou encerrando por aqui a palavra. Mas quando nós fazemos parte de uma comunidade, nós precisamos entender uma coisa. E a igreja é uma comunidade. Nós precisamos entender uma coisa. Toda a comunidade, para ser bem sucedida, ela tem regras. E todos aqueles que queiram vir para essa comunidade
Isso é normal. Por isso que a gente diz que é caro viver, mais caro morrer. Para você vir morar no Brasil, para você ser um cidadão brasileiro, você cumpre tanta regra que você nem imagina. Você quer ver a prova disso? Sai aqui na rua, aqui, ó. Vai ali numa loja ali, quebra tudo lá dentro. Se o dono da loja não te matar antes, você vai ser preso. Porque são regras, você não pode invadir propriedade. São regras. Então, para você fazer parte da igreja, você cumpre regras. E a pessoa que não entende isso, ela não consegue ser parte da igreja, sabia? Porque tem regra. Tem regra. Eu estava brincando com a minha esposa. Antigamente a pessoa ia fazer qualquer coisa, ela avisava o pastor, ora por mim, não ia fazer qualquer coisa. Porque as pessoas perderam isso. Não tem mais regra, a igreja está aberta, todo mundo entra, todo mundo sai, e pronto. Está vivendo isso aí. Eu sou da época que você dava satisfação de tudo. Vou faltar de tudo. Por que eu vou faltar de tudo? Porque a comunidade exige regra. Mas o propósito, cumprir o propósito, está além de cumprir as regras da comunidade. Cumprir o propósito é algo que está na sua alma, está entrelaçado com você. Onde você for, se você é da igreja, põe aí a logo da igreja para mim. Põe aí a logo da igreja. Se você é dessa igreja aqui, igreja Promover Fé, a nossa igreja, se você é dessa igreja, onde você for, você vai ser dessa igreja. Você vai carregar isso dentro de você, sem sofrimento. Lá no seu trabalho, qual igreja que eu sou da igreja Promover Fé, propósito. Está entrelaçado em você, não é só sobre estar na comunidade, é sobre carregar essa comunidade com você, onde quer que você vá. Onde quer que você vá. Então você não apenas faz parte da comunidade ou preenche uma cadeira na comunidade, mas você é a comunidade. Regras são para que pessoas da comunidade cumpram. Propósito é quando eu digo, eu sou a comunidade. Eu sou aquele que Jesus escolheu. Você é aquele que Jesus escolheu. Pedro, Paulo, Tiago, João passaram. Cabe a nós continuar cumprindo o propósito. Cabe a nós continuar exercendo o chamado até que ele venha. Amém? Até que ele venha. Cumpra o chamado. Cumpra o propósito. Cumpra o desígnio dele para a sua vida. Se coloca